Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 16 de setembro de 2025, e nosso devocional diário está em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Paulo vai estar explicando para Timóteo como ele deve tratar as pessoas ali na igreja. E é interessante que são princípios eternos para todos nós. Ele diz para não repreender asperamente os anciãos, mas admoestá-los como pais, e aqueles que são mais jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Paulo ele vai trazer vários preceitos aqui para que Timóteo soubesse como portar ali com aquelas pessoas. Ele era o líder da igreja, as pessoas deveriam respeitá-lo ali, ter respeito por ele, mas ele também deveria respeitar os anciãos, moças, as idosas, todos esses deveriam ser cuidados. Paulo faz uma lista enorme para falar aqui acerca das viúvas. Ele usa muito aqui, muita tinta para falar com Timóteo acerca disso. Provavelmente era uma grande realidade naquela igreja, o número de viúvas, era um momento de perseguição e muitos homens com certeza estavam morrendo. Ele diz para honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se elas tiverem filhos, netos, estes devem cuidar dela, diz o versículo número 4, para aprender e exercer a piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Além de falar das viúvas, ele está falando daqueles que têm viúvas na sua casa. Ele diz que aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, persevera de noite e de dia em orações e em rogos. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta, mas manda pois estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. No versículo 9 ele vai dizer que não seja escrito uma viúva com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um só marido. Veja que há vários critérios aqui para uma viúva ser aceita ali como aquela que a igreja está cuidando, aquela que a igreja está tratando. Ela não deve ter filhos, netos ali que possam cuidar dela, se esses puderem, que eles cuidem. Paulo, inclusive, no versículo 8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele vai falar que essas viúvas elas não podem ter menos de 60 anos, tem que ter sido elas não podem ter menos de 60 anos e apenas um único marido. Olha o que ele diz mais, versículo 10, ela tem testemunho de boas obras, saber se ela criou os filhos, se exercitou hospitalidade, lavou os pés aos santos, socorreu os aflitos, praticou a boa obra, mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Paulo, com certeza, tive muito problemas com algumas viúvas mais novas que queriam se casar de novo e eram fofoqueiras, paroleiras, ociosas, e Paulo está orientando a Timóteo como deve tratar. Mas ele volta a dizer no versículo 16, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras, e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. O cuidado aqui é muito específico. Paulo, ele deixa muito claro que há viúvas que precisam ser sustentadas, a igreja passa por momentos de dificuldade, mas deve sim ajudar aquelas que atendem a esses critérios. Paulo vai voltar a falar de presbíteros aqui com Timóteo. Ele fala aqui no versículo 17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que quer dizer? Ele explica no versículo 18, não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, aqueles presbíteros, líderes da igreja que têm que ser dedicados ao ensino, eles devem ter duplicada honra, para deixar muito claro que ele fala que a escritura diz que o obreiro é digno do seu salário, ou seja, ele é digno do salário dobrado se ele se dedica ao ensino, a ensinar ali as ovelhas, aqueles que são assalariados. Ele fala que sobre esses presbíteros não se deve aceitar a aceitação de acusação contra eles, se não conduz ou 3 testemunhas. Agora, aos que pecarem também tem que repreender na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Não, os presbíteros não podem ser acusados de qualquer maneira, porém, aqueles que cometem pecado também devem ser
ali tidos como tratados ali de maneira exemplar para que todos possam temer, porque independente de quem cometa o pecado, isso deve ser tratado. E ele vai dizer no versículo 21, no finalzinho, que ele não pode fazer nada por parcialidade, independente do que for acontecer, sejam as viúvas, os presbíteros ou aquela lista que ele citou no início, os moços, veras, jovens, tem que ser sem parcialidade, ele precisa ser imparcial naquilo que ele está fazendo. E por fim, ele vai dizer aqui ainda, no versículo 22, não imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva a ti mesmo impuro. Ele está dizendo, para você estar separando pessoas da liderança, estar colocando pessoas na liderança, o que era feito pela imposição de mãos, não pelo derramamento de óleo, mas pela imposição de mãos, ele diz, não faça isso precipitadamente, porque muitos podem ter sido colocados ali precipitadamente, e nós temos visto, infelizmente, a igreja em pura decadência por causa da precipitação de pessoas que se colocam ali no ministério sem ter sido chamados por Deus. Que nós possamos ouvir os conselhos de Paulo, eles servem para nós mais do que nunca, que nossas vidas sejam voltadas somente para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.